Marcos 13, do 24 ao 27. Vamos para a terceira parte do capítulo 13, né? Lembrando que esse capítulo é o capítulo que trata sobre as últimas coisas, as perguntas dos apóstolos sobre a destruição do templo, sinais e a vinda do Senhor. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 13, os versículos de 24 a 27, diz assim então a palavra do Senhor. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, Senhor nosso, a Tua palavra está diante de nós, com o intuito da pregação. Por isso, dê-nos Tua graça e conosco por meio da Tua palavra. Edifica-nos, encoraja-nos, exorta-nos segundo o Teu querer bendito e a necessidade de cada um dos Teus filhos. Também dá-me Tua graça para que, com fidelidade, transmita somente Tua palavra. Que minhas fraquezas, meus pecados e minhas falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça, Senhor. Não somente exalta o Teu Filho e abençoa a Tua igreja, a noiva do Senhor Jesus, dando-nos a conhecer o Teu querer. É a nossa súplica com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando é que Jesus vai voltar? É uma boa pergunta, né? Precisa segurar isso? Precisa segurar assim? Não? Obrigado. Quando é que o Senhor vai voltar, né? Tem prazo? Tem data marcada? Qual é o evento que de fato vai comunicar ao mundo, né, que o fim chegou? Vejam, essas perguntas, elas são importantes desde que nós nos lembremos do propósito para o qual o Senhor revelou acerca da sua volta. Elas são importantes desde que apliquemos o nosso coração à vigilância, à prudência. Porque se nós nos entregarmos à curiosidade, então nós seremos ovelhas fáceis para serem tragadas pelos lobos, pelo anticristo, pelos homens mal intencionados que explorarão a nossa curiosidade a fim de nos desviar do Senhor. Notem, meus irmãos, que no capítulo como um todo de Marcos 13, então nós já lemos do 1 até o 27, contando com a leitura de hoje, o Senhor ensinou acerca do fim, mas não revelou como o fim de fato virá, no sentido de qual dia. Então o Senhor tratou sobre o fim, mas ao mesmo tempo não deu a data, o calendário, não é? Acerca do fim. O Senhor fez isso, e eu já, apenas a título de recapitulação, o Senhor ensinou os seus discípulos o princípio da vigilância. Por diversas vezes, cuidado que ninguém vos engane, fiquem atentos, vigiem. No verso 23 ele disse: estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então a ordem foi manter a vigilância, manter a sabedoria, olhar para o futuro com essa vigilância e com essa sabedoria, e não sendo entregue, né, ou não nos entregando nós mesmos à curiosidade, mas vivendo a cada dia com discernimento e observando a palavra do Senhor com fé. Portanto,
as perguntas: qual é o dia da volta de Cristo? Vai ser numa segunda, numa quinta? Ele volta de manhã, volta de noite? Não é? Qual é o evento final que marcará a volta do Senhor? São importantes desde que eu esteja aplicando o meu coração à vigilância, à sabedoria. Mas se aplicarmos nosso coração à curiosidade, essas perguntas nos desviarão do Senhor e não nos farão vigilantes, mas essas perguntas, elas terão o poder de encher nossas almas com temor, com receio. Essas perguntas trarão uma dualidade à nossa vida, porque nós começaremos a enxergar coisas aonde não existem. Eu me lembro que no final de 90, quando foi iniciado o Código de Barras, todo mundo disse que era a marca da besta, porque no Código de Barras tem 6 barras maiores do que as demais. Quando entrou o cartão de crédito, o chip no cartão de crédito, tudo era besta, tudo era assim. Quando na verdade as pessoas olhavam para essas coisas, tentando enxergar o mal nelas, e suas próprias almas não desejavam a volta de Cristo. Não lutavam por santidade, por piedade, não se apartavam do mal que estava dentro de si, mas olhavam apenas para aquilo que estava fora e olhavam de uma forma errada. E não é incomum encontrarmos marcações para a volta de Cristo. Esses dias mesmo, esse ano de 2021, também marcaram. Nos Estados Unidos, um teólogo marcou a volta de Jesus. Ele deveria voltar em março, aí não voltou, talvez por causa da pandemia, então o Senhor atrasou para voltar só em outubro, porque aí todo mundo já estava vacinado, era mais fácil de ir para o céu, né? Não voltou. Por que essas coisas acontecem? Porque essas pessoas não cativam seus corações à palavra, mas se entregam à curiosidade e ficam tentando descrever aquilo pelo qual o Senhor não descreveu. Ele não disse: eu voltarei tal dia, tal hora. Mas ele nos disse: estais vós de sobreaviso, eu vos darei dores para mantê-los sempre alertas. E quando a dor final chegar, assim como a mulher grávida que está às vésperas de parir, assim também a igreja discernirá que aquele é o momento final. Mas enquanto não chegarem as dores finais, também não é chegado o dia final, e portanto é um erro marcar datas da volta do Senhor Jesus. No texto que nós lemos, se os irmãos observarem bem comigo, então o Senhor disse assim: naqueles dias, após a referida tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e glória. Sobre o fim, o Senhor então ensinou 2 coisas. A primeira: eu não vou dizer nitidamente como vai ser o fim. Foi essa a primeira coisa que o Senhor falou. E a segunda: o fim foi iniciado quando Jerusalém foi destruída. Então, a destruição do templo é claramente um indício de como o fim será. E de como ele será, e no sentido de inaugurar uma nova etapa, uma nova era do relacionamento de Deus com o seu povo. Notem que a descrição, sol, lua, não é? A falta de claridade, a falta de luminosidade, implicam mudanças no relacionamento. Então, o Senhor está mostrando que estas coisas implicam exatamente, não um evento cronológico em si, mas sim implicam uma mudança. Assim como Deus mudou a sua forma de se relacionar com a sua igreja após a destruição do templo em Jerusalém, na década de 70, assim também será no futuro. Também haverá uma mudança no planeta, uma mudança nesse relacionamento do Senhor com o seu povo. Portanto, essa história de ficar calculando a volta de Cristo, aí olha, a calota derretendo, aquecimento, estas coisas não funcionam assim.
Estas coisas não foram ditas como se fossem de fato uma agenda específica para o fim, mas elas foram ditas tentando descrever coisas acerca do fim. Elas foram ditas a fim de preparar a igreja numa vigilância constante e sábia acerca do fim. E é sobre isso que eu quero então levar os irmãos a tentar montar na sua mente. A minha ideia hoje é essa, é tentar fazer com que você monte na sua mente um edifício, uma construção acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí sim, com esse edifício fixo na mente, você não ficará mais cativo, caso esteja, a ideias curiosas acerca do fim. Então, eu quero tentar levá-los a mostrar isso. Em primeiro lugar, a primeira coisa que devemos olhar para o texto e tentar identificar nesse nosso edifício é que o Senhor disse que, de fato, o fim é certo, mas o seu começo é incerto, ou seja, não há uma data específica. Essa é a primeira coisa que você deve ter em mente. Entretanto, o cosmos será tumultuado, haverá um tumulto no céu, haverá um tumulto em todas as coisas que foram criadas pelo Senhor. Esse tumulto, que é descrito como o sol perdendo sua luminosidade e a lua deixando a sua claridade, esse tumulto implica exatamente que aquilo que está hoje escondido para os homens, então quando isso acontecer se tornará claro, ou seja, o véu que cobre o mistério acerca da volta do Senhor será removido pelo próprio Senhor. O próprio Deus removerá o véu que cobre agora o mistério do retorno de seu Filho. O próprio Senhor fará isso quando Ele mesmo tumultuar os céus, quando Ele mesmo tumultuar os astros que Ele criou. O que o texto está nos mostrando é que quando o Senhor Jesus vier, não é, no dia do seu retorno glorioso, na parousia, vindo em nuvens, não é, e em poder e glória, então notem que a majestade de Deus ofuscará a claridade e o calor do sol, e ao mesmo tempo o resplendor da glória de Deus tornará a claridade da lua como em escuridão, pois tão grande é a glória e a majestade do Senhor. Dá para entender isso? Deus vai tumultuar a criação, os astros celestes. Como se dará o seu tumulto? Se dará pela presença inefável, gloriosa, indescritível agora, da majestade de Deus, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, a beleza de Cristo tornará a claridade e o calor do sol como escuridão, e a majestade de Cristo tornará o brilho lunar como algo de pouquíssimo ou nada de valor. Por isso ele disse, haverá um tumulto nos céus, haverá um tumulto nos astros celestes. A ideia de escuridão, tanto do sol quanto da lua, não é? E no verso 25, as estrelas caindo do firmamento, talvez uma alusão para meteoros, já que existem estrelas que são centenas de vezes maiores do que nosso planeta. A ideia das estrelas caindo, a ideia do sol se escurecendo, a ideia da lua não dando mais a sua luz, implica exatamente que o Senhor está sacudindo a ordem criada, a qual nós conhecemos hoje. Então, a ordem criada, da qual nós conhecemos hoje, não permanecerá quando o Senhor voltar. Por isso que Apocalipse 21 diz que não haverá mais sol, e o mar já não existirá mais, porque o mar que nós conhecemos hoje é fruto. Haverá uma mudança naquilo que foi criado, haverá uma mudança naquilo que o Senhor mesmo criou. Quando o Senhor cita estrelas, sol e lua, Ele está citando exatamente Isaías 13. Se você abrir comigo sua Bíblia,
No livro do profeta Isaías, capítulo de número 13, os versos de 9 a 10, você tem ali uma profecia acerca da vinda do Senhor. Então, Isaías 13, de 9 a 10, diz assim então a palavra do Senhor: E eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Há vários outros textos e profecias como esta, que tratam sobre o dia da vinda do Senhor. É por isso que, quando os discípulos perguntaram ao Senhor sobre a destruição de Jerusalém, eles já achavam e criam que a destruição do templo seria logo seguida pelo retorno do Senhor, porque as promessas acerca da volta, do grande dia da vinda do Senhor, são prenunciadas com tumulto acerca da criação, com ira, com justiça. E então, por isso o Senhor está explicando aos discípulos que não. A destruição de Jerusalém, assim como guerras, pestes, fomes, terremotos, são apenas indícios de que estamos vivendo os dias finais. Mas o dia final verdadeiro será prenunciado quando houver mudança na ordem criacional, quando houver então um tumulto nos céus, de tal modo que o sol e a lua perderão a sua claridade. Tamanha será então a glória e a majestade do Senhor. Quando Jesus disse isso aos discípulos, a ideia, meus irmãos, é fazer com que nossos olhos deixem de olhar para os eventos terrenos apenas, que foram os eventos descritos anteriores: a tribulação, os exércitos, ai das grávidas, a fuga no sábado, no inverno. Então o Senhor quer que você tire os seus olhos da terra, dos homens, e volte os seus olhos para os céus. Porque quando o Senhor de fato estiver na iminência da sua volta, dado o seu poder hoje que acolhe a igreja, conforme Pedro disse que o poder de Deus opera para a proteção e o bem dos salvos, mas esse mesmo poder que acolhe os pecadores eleitos, será esse o poder que vai trazer confusão para a ordem criada. Entende? O mesmo poder que fez com que nós fôssemos salvos na cruz, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus da morte, que é o mesmo poder que nos ressuscitará, esse mesmo poder terá que ser manifestado para mudar a ordem criada e para julgar os pecadores e Satanás, trazendo-lhes condenação. Por isso que nós não podemos ficar olhando a volta de Cristo com a perspectiva de eventos terrenos. Porque se levantou um exército não sei aonde. Não, lembrem-se, é o princípio das dores. É como a mulher que está nos dias, no último mês de gravidez. As contrações, elas vêm, são leves, e há uma imaturidade da gestante. A cada primeira contração ela já acha que vai nascer o menino agora, mas ainda não é tempo. Mas no exato momento de nascer, ela mesmo discerne. E há os sinais para o nascimento. Assim também deve ser conosco no nosso entendimento acerca da volta do Senhor. Então, olhar as coisas que nos acontecem, os governos, as guerras, as epidemias, as fomes, isso é como Jesus disse, é o princípio das dores, ou seja, são os instrumentos que o próprio Deus nos deu para nos manter alertas. É como o vigia que, se não souber ou não tiver bem fixo na mente a possibilidade de um roubo, de um assalto, de ser surpreendido por um bandido, ele vai cair no sono durante a noite.
O que é que o mantém alerta? É exatamente o risco, a adrenalina do perigo. E por isso, então, ele se mantém constantemente desperto. Assim são os crentes. Os problemas da terra, a maldade que parece galopar livremente na terra, reino contra reino, pai contra filho, mãe contra esposo, marido e etc. Não é o fim ainda. Não é o fim. É como o Senhor disse, é o princípio. São as primeiras contrações. Porque a última contração será trazida pelo próprio Deus, ofuscando a ordem criada, mudando os astros que Ele mesmo criou, removendo deles a luz que Ele mesmo deu, dada a sua majestade e glória. Então, se nós não entendermos isso, nós seremos presas fáceis para os especuladores, para os criadores de filmes acerca do fim dos tempos. E ao invés de aguardarmos com ansiedade e santidade o nosso Redentor, não, nós passamos a viver na dependência da especulação dos homens, marcando datas, enumerando eventos. A fé muda de sentido e de lugar, porque deixa o Senhor e passa a estar na terra, nos eventos. Entendem? Então, no seu edifício de fé, qual é o alicerce do seu edifício de fé? O alicerce é, depois da ressurreição de Cristo e ascensão, nós estamos nos últimos dias. Dentro desse alicerce você tem o princípio das dores. Quais são os princípios das dores? Ou qual é o princípio das dores? Guerras, fomes, doenças, pestilências, terremotos, desgraça. Esse é o princípio das dores. Inimigos da cruz, anticristos, esse é o princípio das dores. E quando chegar o exato momento da volta do Senhor, então as dores se intensificarão. Aí o anticristo aparecerá verdadeiramente, como nós já vimos, o abominável que não deveria estar onde está. Então ele se levantará verdadeiramente e todos saberão quem ele é. Não é apenas um indivíduo em um lugar, mas é alguém que reinará sobre a face da terra. A igreja passará por dificuldades. E então, em socorro à igreja, o Senhor voltará, rompendo a própria criação e os elementos da criação, e então, salvando a sua igreja, manifestará a ira, julgando os inimigos. Então, essa é a ideia. O princípio das dores é a parte maior. Nos últimos dias, no momento final e exato, nós saberemos que o Senhor voltará quando o abominável da desolação se colocar livremente, desimpedidamente sobre a face da terra. O Senhor descerá em poder e glória. Entendidos? Então, surgiu uma guerra, vai voltar? Não, esquece. É contração do início do último mês. Tranquilos? Prossigamos. Em segundo lugar, o Senhor então disse que depois daqueles dias haveria uma referida tribulação. Essa expressão, naqueles dias, mas naqueles dias, ela é uma expressão que parece ser simples, mas ela não é simples. Porque a pergunta é, para quais dias Cristo se refere? Então, a melhor interpretação é uma interpretação, como nós já vimos, que olha para o passado e vai para o futuro. Ou seja, após aqueles dias, após a queda de Jerusalém, por quê? Porque lembrem-se que a destruição do templo no ano 70, ela foi um prenúncio da tribulação que a igreja sofrerá e da tomada, ou da presença de um inimigo do reino dos céus.
aonde não deveria estar o abominável da desolação, que nós já vimos, né, que foi cumprido parcialmente pelo Marechal Tito, quando este adentrou o Santo dos Santos, né, e logo em seguida ordenou a destruição do templo. Então você tem um cumprimento parcial, como uma luneta, né, que quando você enxerga, a parte que você olha é pequena, mas o alcance da visão no final é maior. Então essa é a ideia. Aquela destruição é pequena, exatamente para lançar luz acerca dos eventos futuros. Então, a expressão "os últimos dias", ela deve ser lida dessa forma. Não deve ser vista apenas como sendo somente para Jerusalém, nem deve ser vista apenas somente para os últimos dias no final. Mas ela tem que cumprir esse duplo propósito. Por quê? Porque lembrem-se, Jesus não vai voltar porque está cansado do céu, não. Ele vai voltar para exatamente inaugurar uma nova era de relacionamento dele com a igreja e a criação. E foi exatamente essa nova era de relacionamento que foi inaugurada na destruição do templo. Acabou-se o sacrifício, o Santo dos Santos, removeu o lugar de oração único na terra, já tinha sido removido na cruz, mas tinha que ser definitivamente removido, pedra por pedra, pelo Senhor. Então, é uma mudança. Por isso que a melhor interpretação é olhar para aqueles dias e agora olhar para o futuro como sendo, de fato, o direcionamento do Senhor para enxergarmos bem acerca da grande tribulação. Bom, então o Senhor disse: após aqueles dias, a referida tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade. Então estes dias são os dias finais que foram antecipados, prenunciados, apontados pelos dias lá de destruição de 70, né, no ano 70 da era cristã. Estes dias, então, após a referida tribulação, serão dias marcados pela perseguição à igreja, serão dias marcados pela aparição pública do anticristo e serão dias marcados pela inimizade deflagrada do mundo contra a igreja. Perdão. Então, notem o seguinte: hoje tem lugares na terra que a igreja tem liberdade para cultuar. Então, não é a grande tribulação. Ainda que num lugar haja grande perseguição e morte aos crentes, isso não significa a grande tribulação. A grande tribulação, ela terá como característica o aspecto global. O mundo, de fato, se colocará a favor de Satanás e contra a igreja do Senhor. Eu quero ler rapidamente alguns textos com os irmãos, na expectativa de formar esse edifício escatológico na mente dos irmãos. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Eu vou fazer uma leitura rápida, não me detendo nos textos, porque a ideia é de introduzir os irmãos nesse edifício, até porque o nosso tempo também não é muito. Então, 2 Tessalonicenses 2 diz assim a palavra do Senhor: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então note que Paulo vai tratar da volta de Cristo e nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele está dizendo, fique alerta, e não caia em erros. O Senhor não voltou, tem um prazo, então guarda as palavras do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então note que Paulo acrescenta àquilo que o Senhor falou, que na véspera da volta de Cristo, a igreja viverá um período de esfriamento,
E não só a igreja, o mundo inteiro. Lembrem-se, o Senhor mesmo falando da sua volta em Mateus 25, ele disse: quando o Filho do Homem tiver de voltar, porventura encontrará fé na terra. Então, quando ele tiver para voltar, não vai ter fé, ou seja, não terá mais conversões. É quando os eleitos, na sua totalidade, foram alcançados e salvos. Então o Senhor diz por boca de Paulo, né, que haverá apostasia, uma grande apostasia, e então o homem da iniquidade aparecerá, o filho da perdição, o qual, veja, esse indivíduo, ele se opõe a tudo que se chama Deus e objeto de culto. Obrigado, Sidney. Notem que esse indivíduo vai se assentar no santuário de Deus, ostentando ser o próprio Deus. Eu já expliquei o que é o santuário. Deus não tem mais um lugar como santuário, como tinha no Antigo Testamento. Quem é o santuário de Deus? Somos nós, a igreja. Então percebam que é por isso que haverá apostasia, porque de fato o mal se introduzirá na igreja e descaracterizará Cristo Jesus para os próprios crentes. É só você ir para o capítulo 13 de Apocalipse. A besta, uma das bestas, trabalha para que outra seja adorada. Lembra, quem é que tem direito de receber culto? Somente Cristo. Então, o que vai acontecer é que haverá uma convergência do culto, mudando a direção, deixando o Senhor e indo agora para esse anticristo. Então ele diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava ensinar essas coisas? A partir do verso 7. Com efeito, ele começa a falar agora desse homem da iniquidade. O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Olha que coisa incrível. Ele está dizendo, olha, Satanás já opera no mundo, a iniquidade já opera no mundo. Mas por que ele ainda não triunfa? Por causa do capítulo 21 de Apocalipse. Lembra do diabo amarrado numa corrente que vai ser solto? É isso aqui. Então veja que ele diz que ele ainda não opera poderosamente no mundo, porque ainda não foi afastado aquele que o detém. Então se você for para Apocalipse 20, né, o dragão, o Satanás lá com a corrente, é isso aqui. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Cristo amordaçou e acorrentou Satanás de tal modo que ele opera de forma diminuída. Ele opera de forma restrita. Ele vai aonde o Senhor deixa que vá. Acabou. Mas haverá um tempo em que o Senhor se afastará desse domínio e o deixará livre. E será esse o momento em que ele triunfará temporariamente, entre aspas, na terra, que será exatamente a operação do erro, a grande apostasia. Entendeu? Então não tem mistérios, não é coisas assim mirabolantes, é simples, porém profundas. E o propósito é despertar em nós sabedoria e vigilância. Então é só ir para Apocalipse 20 e você vai ver o que Paulo está dizendo aqui. Cristo está detendo Satanás temporariamente, com correntes. Ele ainda age, mas age de forma diminuída, restrita. Então, o mistério da iniquidade já opera, disse Paulo. Então, verso 8, será de fato revelado o iníquo. Quando o Senhor liberar as correntes, então o iníquo será revelado. O homem da iniquidade será revelado. A besta, que é descrita, né, de forma simbólica em Apocalipse 13. Então ele vai ser revelado, não é? A quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Nota como é que o Senhor vai destruir o mal? Pela manifestação da sua vinda. Manifestação, o poder e majestade. Entenderam? Então, por isso que haverá mudanças no globo, mudanças no cosmos, é por isso que haverá mudanças nos astros, por conta da manifestação visível e física do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Prosseguindo para andarmos rápido. Ora, verso 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Apocalipse 13, pode ler o Apocalipse 13.
12 e 13 trata disso aqui. Satanás levantará o iníquo e lhe dará autoridade e poder. Esse iníquo operará por meio de outra pessoa. Isso aí é governo e religiões falsas, né? Que será uma única. Então, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então ele está falando daqueles que se perderão, porque irão adorar Satanás. Isso aqui é o quê? Marca da besta. Muito simples. Qual é a marca da besta? A incredulidade. É simples. Qual é a marca dos crentes? A fé. Então, o que é o 66? Nada mais é do que alguma coisa que não chega a ser 7, porque 7 é o número de Deus. Então, não tem mistério. Não é código de barra, não é chip. Isso tudo foram invenções do diabo para descaracterizar o aspecto do Evangelho. Muito simples. Verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, note que o próprio Deus está julgando o mundo, fazendo com que os ímpios amem a mentira e recusem o seu Filho, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a iniquidade. Então, o triunfo de Satanás nos últimos dias não é dele mesmo. Mas, na verdade, como dizia Lutero, Satanás é o cão de Deus. Deus irá usá-lo para executar o seu plano, que é remir a igreja e punir aqueles pelos quais rejeitaram o Senhor. E a punição virá porque estes se entregarão e se deleitarão e amarão os enganos e as operações do próprio Satanás. Então, é tranquilo. Então, os últimos dias, eles serão precedidos, as contrações finais, tomando como alusão uma mulher grávida, que está para dar à luz, a manifestação do anticristo, a operação do engano e da mentira, a apostasia, o mundo se curvando diante do diabo. E então o Senhor vem, turvando a claridade do sol e da lua, fazendo com que os meteoros errem suas trajetórias, dado o seu poder e a sua glória. E ao aparecer ele então na terra, ele dará início ao julgamento e à destruição do mal. Fica claro, não fica? Meu desejo é que os irmãos tenham muito claro estas verdades no coração e essas ligações com os demais textos bíblicos. Eu vou me adiantar então. Muito bem, então, voltando para Marcos 13, não é? Esse mundo que nós conhecemos, esse universo que nós conhecemos, ele sofrerá mudanças. Segunda de Pedro, que isso está entesourado em depósito para fogo, então haverá uma mudança nas coisas. Talvez coisas sejam destruídas, talvez novas sejam feitas. O certo é que a realidade da volta de Cristo, né, da vida com o Senhor, não será como é hoje. Entretanto, algumas coisas continuarão e outras não, mas no sentido da criação haverá mudanças e haverá uma convulsão no cosmos por conta da chegada do Senhor, do juízo, por conta então daquele que é Senhor nos céus e na terra, porque ele agora passa a julgar homens e anjos e todas as coisas. Nítido? Em terceiro lugar, no verso 26, diz que o Senhor voltará, não é? E ele virá em nuvens, ou nas nuvens, com poder e glória. Então, outra coisa que você tem que colocar no seu edifício da fé acerca da volta do Senhor, é que o Senhor não vai aparecer, como é que eu posso dizer? Imperceptivelmente.
Essa ideia de Jesus voltar uma vez, aí ninguém viu, olha, isso é um engano. Pode ser às vezes uma pessoa muito crente, mas ele foi enganado. Isso não há nenhum texto na Escritura que corrobore tal coisa. Nem que Jesus vai voltar 2, 3 vezes, ou que vai ter segunda chance depois da volta de Cristo. Não há nenhum texto na Bíblia que diga isso. Nenhum. E quem quiser, eu desafio. Nenhum. O que há é má interpretação ou então uso intencionalmente mal da Escritura. Então, no verso 26, o Senhor deixa claro dizendo o seguinte: olha, quando eu voltar, todo mundo vai me ver. Ninguém deixará de contemplar o Senhor naquele dia. O retorno glorioso de Cristo será um retorno perceptível. O Senhor voltará à noite, noite será dia. Entende? Porque com a sua vinda será dissipada a escuridão. Contemplarão o Senhor. Todos. Não há ninguém na face da terra que de fato não veja o Senhor no dia do seu retorno. Então veja que o verso 26 é muito claro, quando ele diz: e então verão o Filho do Homem. As pessoas irão ver o Filho do Homem. Não há uma volta secreta de Cristo, não há uma volta em nuvens invisível aos homens. Não, o Senhor voltará e todos os olhos o contemplarão. Todos, literalmente, todos os olhos o contemplarão. Se você ler Apocalipse 6, o 6º selo, João nos diz, pela revelação de Cristo, que quando o Senhor voltar, a terra lamentará a volta de Cristo. Sabe por que vão lamentar? Porque eles irão perceber que o juízo é chegado, que não há mais esperança de salvação. Eles vão se encontrar com o Criador deles, irado, por causa da incredulidade, do pecado que praticaram. Então não há volta secreta. O Senhor voltará e todos os olhos irão vê-lo. Todos. Então aquela história de estar no avião, um é tomado, isso não existe. Isso foi uma mentira que foi contada, eu estava conversando ontem com o Sidney, igual o negócio do desarmamento no Brasil. Isso foi uma mentira que foi contada e o povo creu numa coisa que não existe, e até hoje eles ficam assombrados, ao invés de dependerem, de confiarem, de amarem no Senhor. Não, os corações são assombrados. A cruz, ao invés de trazer conforto e consolo, amedronta. A cruz, ao invés de trazer conforto ao que sofre, traz pânico, por causa de uma mentira que foi contada, que não tem pé nem cabeça. É apenas uma má interpretação do texto bíblico. Em Mateus 24, que é o texto sobre o arrebatamento secreto dos crentes, não é? Eu vou ler esse texto rapidinho com vocês, para que vocês meditem sobre ele, por favor. Mateus 24 é o texto do arrebatamento. Eu acho muito interessante esse texto. O Senhor falando então, disse o seguinte: só um minutinho que eu vou... Aqui. Olha o que o Senhor diz. O Senhor fala sobre a parábola da figueira, né, que é para uma exortação à vigilância. E então no verso 37 o Senhor disse assim, assim pois, ele está conectando o que ele está falando agora com a parábola da figueira, não é? Que quando ela muda as folhas é sinal de que está perto o verão, que ela vai produzir. Então assim pois, como nos dias de Noé também será a vinda do Filho do Homem. Note que o Senhor diz que vai ser como nos dias de Noé, preste atenção. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Veja que levou a todos.
assim será também na vinda do Filho do Homem. Então estarão 2 no campo, um é tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma é tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Então preste atenção, o que é que Jesus está dizendo? Não vai haver arrebatamento secreto, porque no dilúvio não houve arrebatamento secreto. Quando o dilúvio veio, ele levou os ímpios. E quem ele deixou? Quem foi que ficou na terra? Quem foi que ficou na terra? Foi Noé. E será que Noé não sabia que estava na terra? Ele sabia. Então o que Jesus está dizendo é que quando ele vier, ele vai reunir os seus. E ele vai reunir também o que não é dele, para a destruição. Então não tem arrebatamento secreto. E nenhum crente vai ser tomado, porque na verdade, nesse texto, os que são levados são os que vão para o juízo. Porque só é deixado aqueles que são como Noé, os crentes. Então se tiver um arrebatamento, vai ser os ímpios que vão ser tomados e os crentes vão ficar. Olha que coisa simples, mas uma má leitura traz uma má interpretação, que gera uma má doutrina, que gera uma má vida, que gera um mau relacionamento com o Senhor. Então não há arrebatamento secreto. Nem é secreto e nem é dos crentes. Olha o verso 27 comigo, olha o que o Senhor disse. Verso 27, o Senhor diz: e ele então enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. O Senhor vai reunir os seus. Lembra da parábola do trigo e do joio? Os discípulos disseram: então podemos arrancar o joio? Não, espera a colheita. Aí na colheita vai ser separado. Então não tem esse negócio de tá um crente e um descrente andando aqui no avião, como aquele filme, né? Deixados para trás ou levados para frente, não sei como é o nome. Aí o piloto é crente, ele voa e todo mundo cai em desastre. Isso tudo é ficção mentirosa, nem científica não é, ainda é mentirosa. Não tem arrebatamento, nem secreto e nem de crente. Foi o que o Senhor disse? Quando eu voltar, será como nos dias de Noé. A vida vai estar correndo livre e solta, vai ter a grande apostasia. Veja, só tinha Noé no mundo inteiro, era o crente, ele e a família dele. Todo mundo vai estar servindo os prazeres da carne e Satanás. Então, quando eu vier, eu vou levar os ímpios para o juízo e vou deixar o meu Noé, porque é com quem eu me relaciono. E vai ser conosco. Se Jesus for voltar hoje, vai ser exatamente assim. Os ímpios serão tomados para o juízo e os crentes são deixados para receber os galardões e a declaração: vinde bendito meu Pai, este é o gozo do teu Senhor preparado para vocês. É que coisa incrível, não é? É um negócio maravilhoso. É isso que vai acontecer no último dia. E é isso que o Senhor mesmo disse no verso 27. Então ele vai dar ordem aos seus anjos para reunir o povo dele. Simples. Ele vai reunir o povo dele. Todos os santos serão tomados e deixados num canto. E os ímpios também serão tomados e levados para outro lugar. Eu acredito que seja posições, né? Lado direito e lado esquerdo. Então é trazido para o lado direito os santos, esquerdo os ímpios, e o trono é instaurado. E o julgamento é dado início. O nosso maravilhoso, rapaz, aquele dia será de pavor, será um dia horrendo, será um dia extremamente difícil, será um dia de profundo lamento, como nunca houve na face da terra, para os ímpios. Mas será o dia mais jubiloso, mais glorioso, mais cheio de louvor para a igreja. Porque naquele dia nós contemplaremos face a face o Redentor. Naquele dia nós o veremos, como disse o apóstolo João, como ele é. Naquele dia nós seremos reunidos a ele, de uma vez por todas, de um modo inseparável, e viveremos com ele pelos séculos dos séculos. Então, a vinda do Senhor não tem arrebatamento secreto. A vinda do Senhor será marcada por uma manifestação de poder e glória da parte de Cristo, transtornando a ordem criada, causando pânico aos ímpios e a Satanás, mas profunda alegria e gozo aos santos. Pronto, acabou.
É o fim, que na verdade é o começo, né, da nossa vida com o Senhor. Para concluir então, pastor, e se eu estiver vivo na volta do Senhor Jesus? Fique em paz, você não vai morrer. Dadas as dores daqueles dias, o Senhor bondosamente prometeu que aqueles daqueles dias não passariam pelo infortúnio da morte, mas seriam transformados e aperfeiçoados em vida. 1 Coríntios 15, de 42 a 44. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Então estes não sofrerão a dor da morte, porque já sofreram, ou porque sofrerão as dores da presença do anticristo, da apostasia, do mal na terra. E os mortos, estes ressuscitarão, a começar dos santos, conforme 1 Tessalonicenses 4, em seguida os ímpios, e então a reunião dos vivos, porque aí todos estarão vivos com o Senhor. Os santos com Ele e os ímpios apartados dele. E então, conforme Apocalipse 21, a declaração da sentença. Nessa sentença, você pode ler Apocalipse 21, a própria morte que hoje nós sofremos também será lançada no inferno, porque ela é consequência do pecado. O próprio inferno, que hoje as almas que já estão lá, também serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Porque o inferno que hoje eles sofrem, ele é imperfeito na punição, porque só recebe almas, precisa receber o ser completo, que tem corpo e tem alma. Satanás e seus anjos, seus demônios e todos os ímpios também serão lançados no lago de fogo e enxofre. E em seguida, os santos são declarados como filhos e povo de Deus e passam a morar numa cidade que tem como fundamento de seus muros aquilo de maior valor desta era, desta criação. Isso está no fundamento do muro daquela cidade. Estas verdades precisam alegrar o nosso coração. Estas verdades precisam manter nossas almas alerta. Estas verdades precisam confortar os crentes. Nosso sofrimento é temporário, nossa dor é passageira, mas nossa alegria é eterna. As verdades precisam despertar em nós vigilância, sobriedade. Esta foi a palavra que o Senhor deu aos discípulos. Vede que ninguém vos engane. Quando alguém disser, eu estou ali, não vá. Eu ainda não vim ali. Que Deus nos abençoe, edifique nossa igreja e faça-nos prosperar poderosamente na palavra.